E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do trabalho do técnico Pepa até o momento à frente do Cruzeiro, né? Ele completou aí nesse empate contra o Corinthians, que ainda dói, né? Pela forma como aconteceu, 24 partidas à frente do nosso clube. Então a ideia é tentar destrinchar aí os momentos do trabalho do Pepa, as oscilações que o time teve durante essa campanha. O Cruzeiro que se reapresenta nessa segunda-feira na Toca da Raposa, né? Tem a semana livre para treinamentos até o jogo do próximo domingo, partida contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Ironicamente, o adversário que o Pepa mais enfrentou como técnico do Cruzeiro, né? Foram 3 partidas, a gente ganhou uma, perdeu uma e empatou a outra. Olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está em 12º lugar com 25 pontos e a rodada será encerrada nessa noite de segunda-feira. Caso o Goiás vença o Atlético Paranaense, nós cairemos uma posição, pois o Esmeraldino empataria em pontos e nos ultrapassaria no número de vitórias. E até o momento a rodada tem sido muito ruim, porque 3 times que vinham aí no bloco dos últimos 5 na tabela venceram: Bahia, Santos e Vasco. Com isso, a vantagem do Cruzeiro para o primeiro time no Z4 caiu de 7 para apenas 4 pontos. E eu li uma mensagem de uma amiga dizendo que estava tranquila e confiante que o Cruzeiro não vai ser rebaixado nessa temporada, e eu só respondi para ela que ela estava errada, né? Não que eu ache que o Cruzeiro vai cair, mas simplesmente porque eu não acho que o momento inspire tranquilidade para ninguém. E se em 2019 a gente tinha uma maioria da torcida do Cruzeiro extremamente arrogante, dizendo que não seria rebaixada porque time grande não cai, agora a gente já vê uma maioria da torcida absolutamente traumatizada e em pânico, né? É só a gente observar qual era o discurso no Cruzeiro desde antes de começar o Campeonato Brasileiro. A grande maioria até dos jornalistas, dos supostos especialistas, colocavam o Cruzeiro como provável rebaixado. Grande parte da torcida também dizia que o Cruzeiro seria rebaixado, ia perder todos os jogos, ia tomar goleada para todo mundo, que não era um time competitivo. E aí a gente precisa lembrar de como foi o Campeonato Mineiro horroroso que o Cruzeiro fez. O Pessolano, que eu sou extremamente grato pelo ótimo trabalho que fez na temporada passada, conseguiu nos voltar para a primeira divisão. Esse ano não conseguiu acertar o time em nenhum momento. O Cruzeiro fez um campeonato estadual muito ruim. É só lembrar, galera, nós perdemos 3 vezes pro América durante o Campeonato Mineiro. Esse mesmo América, né, que atualmente está aí na lanterna do Campeonato Brasileiro. Nós perdemos 3 vezes pro América, sem contar os jogos contra times do interior, que a gente não conseguia se impor. E é fato que no meio do ano chegaram alguns jogadores, né? O elenco que o Pepa tem nas mãos hoje é diferente daquele plantel do início de temporada lá do Campeonato Mineiro, mas não tem tanta diferença assim, tá? E alguns jogadores que foram contratados ou que pareciam ser importantes para o trabalho do Pepa também foram perdidos no meio do caminho. Então não vamos pular da Série B do ano passado para a Série A desse ano, porque teve um Campeonato Mineiro no meio do caminho e o elenco que o Pepa recebeu em mãos não era um grupo de jogadores campeão, confiante, muito pelo contrário. Era um grupo que estava bem desorganizado, meio em crise, né, tendo alguns problemas internos ali, porque não conseguia se impor contra times pequenos, um treinador que abandonou o barco no meio do caminho e ficou cumprindo aviso prévio. Então o início do trabalho do Pepa também não foi a coisa mais tranquila do mundo. E por isso mesmo é curiosa a forma como o Cruzeiro começa bem o Campeonato Brasileiro, né? Até perde ali no primeiro jogo, depois dá uma melhorada, e aí já entra o outro lado do torcedor, né? Que é aquela parte mais emocionada, que já começou a sonhar com vaga na Libertadores e tudo mais. É uma aspiração natural de torcedor, não vou culpar ninguém por isso, todo mundo se empolgou em algum momento. Uns mais, outros menos, mas existe um negócio na estatística chamado regressão à média, tá? E infelizmente o time do Cruzeiro não foi exceção. A gente acabou, depois de um início muito bom, voltando à média, os resultados rarearam, né? As vitórias ficaram mais escassas e a gente se encontra nessa situação atual que causa, sim, preocupação, é inegável. O que eu proponho nesse vídeo? Nós vamos fazer uma análise do total do trabalho do Pepa, os 24 jogos que ele trabalhou no Cruzeiro até aqui, e eu proponho que a gente faça um recorte com blocos de 4 partidas. Por quê? Primeiramente porque 24 dá pra gente fazer uma divisão em 6 jogos e pelo que eu observei, a gente consegue ver
oscilações do Cruzeiro em cada bloco de partidas. Dessa forma a gente consegue, na minha opinião, captar melhor os diferentes momentos do trabalho do Pepa como técnico do Cruzeiro. Pepa comandou o Cruzeiro em 24 partidas até o momento, 20 pelo Brasileirão e 4 pela Copa do Brasil. São 7 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, 23 gols marcados e 20 gols sofridos. O aproveitamento fica em 40,2% dos pontos disputados. Conclusão óbvia, o resultado total não é bom, né? 40% de aproveitamento é muito pouco. Ganhar 7 partidas num universo de 24 não é algo que nós cruzeirenses vamos normalizar ou achar que tá tudo bem. Não tá bom, especialmente quando a gente observa esse grande número de empates. O início do trabalho do Pepa teve pouco empate, ou a gente ganhava ou a gente perdia, e esse é o melhor cenário. Essa empatação do caralho que tá rolando agora é uma merda. A defesa do Cruzeiro não é das piores, né? Tomar 20 gols em 24 partidas é um número razoavelmente ok. Eu não acho que seja um número bom, mas é um número decente, até quando a gente considera que não temos bons zagueiros. Isso é um fato, e o nosso goleiro também não passa tanta confiança assim, mas o ataque que tem um desempenho aterrorizante, né? A média é inferior a 1 gol feito por partida. Isso aí é ridículo. E só uma curiosidade, se a gente projetar esses 40% de aproveitamento, né, considerando que são 38 rodadas de Brasileiro, 114 pontos em disputa, 40% de aproveitamento dá exatamente 45 pontos, que é o número que normalmente os times conseguem não ser rebaixados. Na minha opinião, esse é um número muito perigoso e o Cruzeiro precisa subir essa produtividade, ou seja, o número de pontos conquistados precisa melhorar urgentemente, porque esse treino tá bom não. Indo para a segunda parte do vídeo, esses foram os primeiros 4 jogos do Pepa. O Cruzeiro corrigiu a derrota para o Náutico, vencendo no jogo de volta e se classificando na Copa do Brasil, perdeu fora de casa para o Corinthians e ganhou em casa do Grêmio pelo Brasileiro. O desempenho do Cruzeiro foi bom nessas 4 partidas, né? Tanto nos 2 jogos contra o Náutico quanto na partida contra o Grêmio, o Cruzeiro perdeu um caminhão de gols. O jogo contra o Corinthians não foi bom, achei que o time do Cruzeiro não teve ímpeto, né? Assim, o Cruzeiro não confiou que dava para ganhar, a verdade é essa. Acabou jogando ali por um 0-0, aí o Oliveira cometeu uma falha grave, o Corinthians abriu o placar, depois fez o segundo num lance questionável de arbitragem, né? Mas enfim, fez o segundo e o Cruzeiro descontou no finalzinho. Mas nesse primeiro bloco de 4 partidas aí, o Cruzeiro até jogou bem. Perdeu pro Náutico lá com os atacantes errando gols feitos. Em casa ganhou de 2-0, sendo que poderia ter ganhado de 5. O Gilberto, por exemplo, perdeu uma quantidade inacreditável de gols naquela partida. E a vitória sobre o Grêmio, ela foi muito merecida pelo tanto de chance que o Cruzeiro teve. O Gabriel Grando fez várias defesas. Enfim, o Cruzeiro jogou muito bem aquele dia. Do 5º ao 8º jogo do Pepa, nós tivemos 3 vitórias e 1 derrota no Brasileiro. Foi o melhor momento do time no ano, com 2 vitórias contundentes fora de casa, um triunfo sofrido, mas justo contra o Santos e uma derrota para o Fluminense em casa. Fluminense que era a vedete do momento, né? O ápice do dinizismo, tinha goleado o Flamengo pouco antes. Eu não vou citar questões de arbitragem, tá? Em nenhum dos jogos, em nenhuma das sequências, vamos falar apenas das questões de futebol mesmo. Esse jogo contra o Fluminense, que é o único que a gente perde, tem a cena insólita da briga para bater o pênalti, né? A gente perde 2 vezes o mesmo pênalti com o Bruno Rodrigues. Teve quase 30 finalizações nesse jogo e perdeu por 2-0. As vitórias sobre América e Red Bull Bragantino foram as únicas partidas que o centroavante do Cruzeiro tinha feito gol, né? Seja Gilberto, seja Henrique Dourado, até o último jogo agora que o Papagaio marcou. Mas foram partidas em que o Cruzeiro conseguiu abrir o placar, fazer o 2-0 e aí ficou tranquilo, né? Conseguiu vitórias muito expressivas. Pena que elas não se repetiram depois. E o jogo contra o Santos, que a gente vence com 2 gols do Wesley, ironicamente foi a pior das atuações que o Cruzeiro fez nesse bloco de 4 partidas. Foi um jogo muito ajustado. O Cruzeiro, eu acho que mereceu, foi melhor que o Santos, sim, mas foi um jogo que poderia ter acabado empate tranquilamente. Não foi uma partida tranquila mesmo jogando em casa. Ganhamos 2-1, bom demais. Esse foi o último jogo do Richard pelo Cruzeiro, né? O Richard, que era um titular importante ali do meio campo, por questões de apostas, acabou depois deixando o clube e foi lá para a Turquia. Do 9º ao 12º jogo foi um período azedo, hein? Eliminação na Copa do Brasil para o Grêmio, empatando fora e perdendo no Mineirão, derrota em casa para o Cuiabá jogando mal e um empate com o Flamengo no Maracanã, mesmo jogando melhor e tendo feito o suficiente para vencer. Eu falei da saída do Richard, né? O escolhido para substituí-lo no primeiro momento foi o Felipe Machado, embora o Neto Moura também tenha
recebido algumas chances. Por que o Cruzeiro caiu na Copa do Brasil? Porque o ataque foi extremamente ineficiente, perdeu muitas chances e acabou sendo castigado. E depois o Oliveira entregou um gol para o Grêmio no Mineirão. Por que o Cruzeiro não ganhou do Flamengo? Porque o ataque teve um monte de chance e não conseguiu fazer o gol também, né? Machado, Dourado, Bruno, todo mundo perdeu gol aquele dia. O Cuiabá acendeu um sinal de alerta porque mostrou para todo o Brasil, e outros times exploraram muito bem, que o Cruzeiro tinha muita dificuldade para enfrentar times fechados. Contra o Cuiabá a gente até teve chance, o Gilberto perde uma chance, o Alisson perde uma chance clara, mas a gente não jogou bem aquele dia lá na Arena do Jacaré. Dos 4 jogos nesse bloco eu considero que o Cruzeiro jogou bem em 3, e nesse período o Pepa perde também o Ramiro, né, que se lesionou, ruptura de ligamento do joelho, não deve jogar mais nessa temporada, e aí entra a questão do Alisson, né, que atualmente está afastado, indisciplina, queria jogar mais, enfim. Desses 4 jogos, o Alisson foi titular em 3, ele só não foi titular contra o Cuiabá, mas entrou no segundo tempo e também não conseguiu produzir, né? Até teve chance, mas não conseguiu fazer um gol, não conseguiu criar nenhuma jogada relevante. Do 13º ao 16º jogo, o Cruzeiro piorou sensivelmente, tá? A derrota no Clássico foi por incompetência do ataque e principalmente do goleiro Rafael Cabral. O empate contra o Bahia também doeu muito pelos gols perdidos, mas os 2 últimos jogos foram muito ruins. O Cruzeiro perde em casa para o Fortaleza por 1-0, num jogo que a gente desperdiçou 2 chances muito claras de gol, né? Uma com o Bruno Rodrigues, outra com o Henrique Dourado, enquanto a partida ainda estava 0-0, depois o Fortaleza abriu o placar, poderia até ter feito mais. E posteriormente a gente ganha do São Paulo no Independência por 1-0, sem ter jogado porcaria nenhuma, né? Inclusive o nosso gol quem fez foi o Rafinha, que marcou um gol contra, mas o Cruzeiro fez uma atuação bem fraca e só ganhou esse jogo por causa do Rafael Cabral, né? Então assim, o Rafael Cabral, que entregou a rapadura contra o Atlético, limpou a cagada e conseguiu garantir uma vitória contra o São Paulo. Mas o Cruzeiro, que era um time que beirava ou até superava as 20 finalizações por partida, ele muda depois dessa partida contra o Fortaleza. O Pepa inclusive reclama na coletiva da transição defensiva, né? Do fato dos jogadores não matarem os contra-ataques, e aí entra muito figura de Neto Moura, de Felipe Machado e de Alisson, jogadores que mais atuavam, e o Matheus Jussa passa a jogar mais vezes. O Jussa fazendo ali um primeiro volante, muitas vezes afundando como um terceiro zagueiro, o que defensivamente o Cruzeiro até vira um time um pouco mais sólido, mas passa a perder muito na criação, porque Felipe Machado e Matheus Vital não estavam jogando nada. E um ponto que me incomoda um pouco mais nessas partidas que o Cruzeiro fez é que o jogo contra o Fortaleza foi depois da data FIFA, né? O Cruzeiro teve ali 10 dias de descanso, de trabalho. Quando voltou, o time voltou pior, tá? Então, nesse momento, eu estava particularmente muito incomodado com o trabalho do Pepa e com os jogadores também. Do 17º ao 20º jogo, o Cruzeiro virou oficialmente o inimigo do gol. Nas 4 partidas, só fizemos 1 e só tomamos um gol. O empate contra o Inter veio após perder boas chances no primeiro tempo, e a vitória sobre o Vasco foi num jogo horroroso decidido numa bola parada. Foi um gol muito importante do Machado aquele dia, né, que nos garantiu os 3 pontos, e a gente estava otimista, né, porque na sequência a gente ia enfrentar Coritiba e Goiás, 2 times na zona de rebaixamento, dentro da nossa casa. Aí o que o Cruzeiro fez? Conseguiu não ganhar nenhuma das partidas, deveria ter perdido para o Coritiba, né, ficou 0-0, mas o Rafael Cabral foi o melhor em campo, e no jogo contra o Goiás, o Cruzeiro também perdeu em casa, poderia ter feito coisa melhor, mas não foi uma boa atuação. Nesse momento o Pepa testa inclusive o Bruno Rodrigues jogando avançado como um falso 9, né, o que não funciona também. O Bruno Rodrigues não rende, e quem entrou na vaga dele, seja Stênio, seja Robert, também não conseguiu produzir muita coisa. É um momento que o Wesley fica algumas partidas também sem conseguir ser efetivo, os meio-campistas piorou, ninguém cria nada naquele time. No final dessa sequência acaba a paciência com o Henrique Dourado, né, que acaba sendo ceifado aí para fora do clube. E antes que alguém pergunte se não tem como fazer a mesma coisa com o Gilberto, infelizmente não. Primeiramente porque o ceifador tinha salário baixo e contrato só até o final dessa temporada, então era muito mais fácil você se desfazer de um atleta nesse contexto.
contexto. No caso do Gilberto, é um salário altíssimo, contrato até o final do ano que vem, então não dá pra gente resolver a situação do ex-Gibagol tão facilmente assim. E esse momento especificamente aí é o pior período do Pepa como técnico do Cruzeiro, tá? Depois desses 2 jogos em casa, que a gente teve desempenho ruim, resultado ruim, a coisa realmente estava muito azeda e eu tinha muitas dúvidas se ele conseguiria encaixar esse time do Cruzeiro para voltar a jogar algum futebol. Porque eu acho que sim, o resultado é o mais importante, isso é inquestionável, mas se você joga um bom futebol, você sempre vai estar mais perto da vitória. E aí nós entramos no último recorte, do 21º ao 24º jogo, em que o Cruzeiro melhorou sua produção em campo, mas não ganhou nenhuma das partidas. Foram 3 empates e 1 derrota, sendo que em 3 dos 4 jogos o Cruzeiro tomou gol após os 40 do segundo tempo. Então a gente que questionava muito o ataque pelos 4 jogos anteriores tem que começar a questionar a defesa também. O jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, a gente abre 2-0, por falhas defensivas sofre o empate, faz o 3-2 com o Wesley, por outra falha defensiva do William naquela ocasião, né, o Canóbio sai na cara do gol, aí tem o pênalti questionável, enfim, o jogo acaba 3-3. E aí, nesses 2 últimos jogos, a gente toma gol na última bola do Flaco Lopes, né, contra o Palmeiras, e o gol do Corinthians também, pela burrice do Gilberto, pelo Machado no meio do caminho, pelo Palácios, pelo Marlon, enfim, né, tem uma série de falhas naquela jogada, mas são 3 gols sofridos no final nas últimas 4 partidas, então sim, a defesa também tem que ser puxada a orelha. E agora não tem sido culpa do Oliveira, que está afastado, se recuperando de lesão, a zaga nessas partidas foi essencialmente Neres e Luciano Castan, mas é fato que tem erros de outros jogadores de defesa e de meio campo, do goleiro, enfim, todo mundo poderia fazer coisa melhor. E essas derrotas, esse empate incomodam tanto pelas chances de gol perdidas, né? O jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro vai muito bem, mas o Papagaio perdeu 2 gols na cara do goleiro no final. É mérito do goleiro? Sim, mas é gol perdido também. O próprio Papagaio perde uma chance clara nessa última partida, depois de fazer um gol no primeiro tempo. O Robert perde um gol feito no final. Contra o Palmeiras é o Wesley que perde um gol na cara do goleiro, então a gente continua apresentando problemas de finalização, muitas vezes com jogadores diferentes, né? É fato que muitas vezes o Wesley que erra, muitas vezes o Gilberto, mas de vez em quando são outros jogadores também. E lá na defesa, teve jogo aí com falha do Neres, teve jogo com falha do Marlon, não é que tenha sido só um cara a errar também. O próprio William, que é muito bom lateral, vacilou contra o Atlético Paranaense, como eu já citei. Mas nesses últimos 4 jogos, o Cruzeiro voltou a ter uma média de aproximadamente 15 finalizações por jogo. O que é que eu acho que mudou no time do Cruzeiro? Um cidadão chamado Lucas Silva. Ele qualificou muito o meio-campo do Cruzeiro, o nosso passe está melhor, o Lucas Silva está fazendo um papel que antes era executado pelo Matheus Vital e está jogando muito bem, está conseguindo gerar um pouco mais de volume para o meio-campo do Cruzeiro. A gente teve o Matheus Pereira em apenas um jogo, né, a partida contra o Botafogo, ele que foi a grande contratação do Cruzeiro na temporada, entrou uns minutinhos contra o Atlético Paranaense, mas não tem nem como considerar aquele dia. Contra o Botafogo estava jogando bem, infelizmente se lesionou, vamos torcer para que ele volte o mais rápido possível, assim como volte todo mundo que está no departamento médico, tá? Quanto mais opção o técnico tiver, melhor. Mas nesse recorte aí dos últimos 4 jogos, eu vejo alguns indícios de melhorias individuais, além do fator Lucas Silva, que eu já citei e acho que é o principal ponto de melhora do time do Cruzeiro, a qualidade de passe no meio campo. Mas você tem ali o Jussa fazendo partidas decentes, ajudando o Cruzeiro a ter um pouco mais de controle sobre os jogos. Você tem o Wesley que melhorou, apesar de ter errado um gol feito, fez uma boa partida contra o Corinthians, fez gol e deu assistência contra o Atlético Paranaense. O Arthur Gomes teve uma estreia mágica. Os jogos seguintes não foram tão bons, mas eu não acho que foram particularmente horríveis também. Ele oscilou um pouco dentro de cada partida. O Bruno Rodrigues, que voltou a ser titular no último jogo, deu uma assistência para gol. Não foi brilhante, mas conseguiu ser produtivo. Assim como o Papagaio, que perde gol, mas também fez um. E qual é a minha conclusão fazendo uma análise do trabalho do Pepa até o momento? Ainda que os resultados recentes sejam ruins, eu vejo o Cruzeiro a nível de desempenho num viés de alta nesse momento. A gente teve oscilações, a gente teve um período em baixa e a gente tem melhorado. A vitória escapou literalmente por uma estupidez do Gilberto no último jogo. E eu sempre bato nessa tecla de que a gente tem que olhar para o campo. Eu sei, a tabela de classificação é o mais importante, tá todo mundo preocupado, mas a gente tem que olhar para o jogo. O que é que tem sido cada jogo do Cruzeiro, porque cada partida tem a sua própria história.
tá? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com os recortes que faz, e eu acho que o que é relevante mesmo a gente falar agora é a sequência de 6 jogos sem vitória, porque 6 partidas sem vencer atrapalha na tabela e impacta muito a confiança de todo mundo, jogador, comissão técnica, principalmente a torcida. Mas se a gente quiser analisar até mesmo do aspecto tático, o Cruzeiro não jogou 24 partidas dentro do mesmo sistema. O Cruzeiro teve algumas variações táticas durante esse período. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, a gente pode fazer mais pra frente também. O Cruzeiro teve partida jogando com linha de 5 atrás, o Cruzeiro teve alguns jogos com 3 zagueiros liberando mais os alas, o Cruzeiro chegou a jogar partidas sem ter um centroavante, só com os pontas entrando na área. Teve variação sim. O Pepa insiste muito em certos jogadores, e aqui eu vou usar o exemplo Felipe Machado e o exemplo Gilberto. No caso do Gilberto, não tem outro centroavante para usar, e quem pede a entrada do Juan Índio vai ser o primeiro a queimar o Juan Índio se ele não conseguir estrear fazendo gol, tá? Isso é fato. No caso do Felipe Machado, eu preferia ver outros jogadores como o Fernando Henrique, como o próprio Ian Lucas, sim, acho que seria interessante, mas a gente deve considerar a falta de experiência dos dois no futebol profissional, tá? O Ian Lucas fez a sua estreia em Série A de Campeonato Brasileiro, entrando no finalzinho daquela partida contra o São Paulo. Ele chegou a jogar no profissional da Ferroviária, mas num nível muito abaixo, e tinha jogado um Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro, com alguns jogos bons, outros ruins. O Fernando Henrique era um jogador pouquíssimo utilizado lá no Grêmio, veio aqui pro Cruzeiro, tá voltando de lesão, entrou 10 minutos contra o Atlético Paranaense, em que deu alguns indícios de que é um jogador que parece ter qualidade, mas que quase entregou um gol pros caras também. E o mais importante a se considerar, galera, é que seja com o Pepa ou com qualquer outro treinador, o elenco do Cruzeiro é esse, tá? A janela de transferência já tá fechada, não vai ter contratação. Eventualmente, se viesse, seria um ou outro atleta que já esteja livre no mercado desde o fechamento da janela. Ou seja, o Cruzeiro não vai trazer ninguém, tá? A diretoria parece muito clara com relação a isso, não vai buscar nenhum outro jogador. Acho que o trabalho do Pepa tem pontos bons e ruins, coisa pra gente elogiar, coisa pra gente criticar, mas eu tenho muitas dúvidas e eu realmente não consigo afirmar que com outro treinador o Cruzeiro estaria melhor. Acho, inclusive, que pelos nomes que são citados por muita gente como solução, provavelmente o Cruzeiro estaria numa posição pior na tabela, tá? E estaria jogando um futebol mais covarde, menos atraente, menos dentro daquilo que a própria torcida do Cruzeiro diz que quer ver. Mas eu sei muito bem, e vocês também, que isso é uma conversa fiada do caralho. O que a torcida quer é ver o time ganhando, não importa como é que joga. O importante é ganhar, e isso o Pepa precisa voltar a fazer. Contra o Grêmio é muito difícil, mas como o Cruzeiro já mostrou nesse Campeonato Brasileiro, nos jogos que parece fácil, a gente se embanana. Então vamos ter que buscar a vitória num jogo complicadíssimo fora, por que não? Trouxe bastante informação para vocês, acho que tá bem detalhado o que foi o trabalho do Pepa no Cruzeiro até o momento, então deixa aí nos comentários quais são as suas impressões, o que você acha que o Cruzeiro pode e deve fazer, se é uma questão de alterar o elenco, de usar a base, de mandar o técnico embora, enfim, comenta aí. E tem uma enquete lá na aba comunidade sobre permanência ou saída do treinador. Responde essa enquete lá também se você puder, tá? Porque eu tô esperando consolidar esse número pra gente fazer uma outra análise mais pra frente. Por agora é isso mesmo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!